Pessoal, bom dia, tudo bem? Vou fazer a gravação aqui da aula com relação a essa parte das áreas e volumes que nós usamos, né, através do paquímetro para mensurar o diâmetro e entender como que isso funciona com relação aos sólidos, né? Vou compartilhar aqui o vídeo com vocês. Então, o que nós vamos ter aqui? Deixa eu compartilhar primeiro. Compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, geralmente nós vamos ter uma equação característica para o volume dos sólidos, né? Tanto para a área quanto para o volume, que são grandezas geométricas. Bom, então, o que nós podemos medir com relação a uma esfera? Se for uma esfera totalmente maciça, totalmente fechada, né? Nós podemos medir o diâmetro dela. Então, vou colocar aqui a caneta para a gente trabalhar. E aí, vamos ver essa parte. Bom, eu amplio aqui e vou fazer essa seguinte mensuragem. Então, o diâmetro vai vir medir o paquímetro vai vir medir o diâmetro externo dessa esfera maciça, daqui até o final da extremidade. Pois bem, quando eu faço essa medida, né, ampliando essa figura, eu vou visualizar aqui que ela é equivalente a 25, na verdade, mais ou menos 5 centésimos. Então, essa unidade de medida que nós vamos ter aqui vai ser essa. O diâmetro vale 30 milímetros, 25 centésimos, e o erro associado ao paquímetro a esse específico é de 5 centésimos. Lembrem, ele tem a menor divisão. Daí, o que mais nós vamos ter aqui? O cálculo da área. A área, pessoal, né? Ela vai ser calculada por uma esfera com a seguinte equação, 4πr ao quadrado. Φ é o diâmetro, é esse valor que você consegue medir em termos de comprimento fora, externamente. Então, φ vai ser o diâmetro externo. O raio, pessoal, ele é metade do diâmetro. Raio sempre é metade do diâmetro. É como se eu estivesse tomando aqui essa parte e trabalhando com ela. Então, metade de 30,25 vai ser quanto? 15,13, se nós formos arredondar, né? A incerteza do paquímetro se mantém. Você continua dizendo que é uma incerteza de 5 centésimos. Então, para calcular a área teoricamente e o volume, é só substituir nas equações características. Lembrem que cada material tem sua geometria específica. Muitas geometrias nós já conhecemos, né, como a esfera, o cilindro, o losango, as figuras geométricas básicas que foram ensinadas no ensino médio, na escola. E aí, só substituímos na equação. Então, nesse caso, o que nós vamos ter? 4π vezes 15,3, que é a unidade em milímetros, ao quadrado. Lembrem que a área você lê em milímetro quadrado. Calcula esse resultado, vocês vão verificar aqui para a área, ele vai ser equivalente a 2.876,62 milímetros quadrados. O volume é aquela dimensão espacial. Então, para o volume, você sempre vai estar olhando em todas as regiões. Para uma esfera do espaço, para uma esfera, o volume é 4/3 de πr ao cubo. Novamente, conhece o R? Então, vamos agora calcular esse volume. Então, o que nós vamos ter aqui? 4/3 de π vezes 15,13 ao quadrado. E lembra que a unidade de volume é metro cúbico, milímetro cúbico ou litro, né? Quando é para litro. Mas isso a gente vai ver melhor no andar do curso desse bimestre. Mas como aqui com o paquímetro lembrando, nós lemos as propriedades do paquímetro em milímetros, então nós temos que nos manter fiéis a essa área de milímetro quadrado e milímetro cúbico, a essas unidades para área e volume, para conseguir dar o andamento. Bom,
Vocês substituem aqui, o volume então vai ser igual a 14.507,78 milímetros cúbicos no caso dessa esfera específica. Quando você vai fazer o cálculo, né, do erro do instrumento, você precisa lembrar daquilo que a gente já conversou no comecinho do ano letivo. Bom, a minha incerteza do instrumento, o nosso delta, vamos chamar aqui de delta R, que é o que aparece depois do mais ou menos. O nosso delta R vai ser de 5 centésimos para esse paquímetro, tá? Se fosse aquele paquímetro que tem mais divisões, seria de 2 centésimos. Como é o paquímetro e o cursor tem menos, lembre sempre de olhar para o cursor quando você vai ver o erro. Como ele tem menos subdivisões, é o erro de 5 centésimos. Tá, erro do instrumento, erro do raio. Só que daí, a equação da área e do volume são equações calculadas. Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Bom, quando você aplica a propagação de erro, o que você vai estar falando? Eu quero conseguir calcular aqui de uma maneira que eu consiga ver qual que é o erro da área, que é essa medida que eu fiz, né? Calculei a área, vi que dava 2.876 milímetros quadrados, quero ver o erro da área. Então, deixa eu só inserir um slide antes, né? Para a gente fazer um pouco mais passo a passo. Então, pessoal, quando você tem o erro propagado, o que você vai fazer? Deixa eu só selecionar aqui para tirar. Pega a equação característica da área. Então, a área da esfera, sempre seguindo a geometria do que você está estudando, é 4πr ao quadrado. Aí você vai calcular o erro propagado. Então, vai ficar quem? Que ln da área, função ln, é igual a ln de 4π mais ln de r ao quadrado. O que você precisa lembrar? Ln é... Quando você tem uma medida física, ln da área vai ser, em laboratório, a incerteza da área, o erro da área, dividido pela área que foi medida. Então, aqui é a incerteza ou erro propagado, que é o que você precisa ver. E essa de baixo é a área absoluta, que foi o que você já calculou. Bom, só que daí, pessoal, o que vai acontecer mais? Ln de 4π vai ser igual a quem? A incerteza de 4π dividido pelos 4πs. Deixa eu apagar aqui. Bom, só que daí, novamente, 4π, 4 é constante, π é constante, né? Π é 3,141566, tem 50 casas decimais depois da vírgula. Não existe erro de constante. Então, como não existe erro de constante, essa incerteza é nula. Aí, o que nos resta agora? Vai ser a outra incerteza de ln de r ao quadrado. Então, vou colocar mais um slide aqui para nós trabalharmos. Vou tirar essas partes. Vamos iniciar escrito. E o ln de r ao quadrado vai ser igual a quem? Lembra da régua do tombamento, quando você tem propriedade de ln. Tombo 2, então vai ficar ln da incerteza de r por r. A incerteza de r você tem que é do instrumento, né, do paquímetro, 5 centésimos, e o R você tem também, que vai ser igual a 15 milímetros e 13 centésimos. Acho que é isso. Isso mesmo. Daí, pessoal, então aqui a gente já tem 15 milímetros e 13 centésimos. Cadê? Tá aqui, né? Então, juntando todas essas partes, o que nós vamos colocar? Vou colocar mais um slide aqui, em branco.
E daí, nós vamos ficar que o erro propagado da área é equivalente. Deixa eu só dar um zoom aqui, deixa eu só conseguir. Então, vai ser equivalente a quem? A ln na área, que é igual a ln de 4π de 4π mais ln de r ao quadrado. Lembra agora de substituir ln de área pela incerteza da área dividida por A. A incerteza de 4π é nula, então esse termo vai se cancelar. Mais 2 ln de r, desculpa, mais 2, duas vezes a incerteza do raio, dividido pelo raio. Daí, pessoal, a incerteza da área vai ser igual a quem? A área passa para o outro lado multiplicando, multiplica por 2, vezes a incerteza de R sobre R. A área você já conhece, já foi calculado. 2 você conhece, a incerteza de R também e R também. Então, aqui nessa expressão, nós vamos ter que, portanto, o erro propagado da área vai ser igual, só passando para cá, sobre R. Então, a incerteza da área vai ser igual a 2 vezes a área, que é 2.876,62 milímetros quadrados. Aqui é 1 vezes a incerteza do paquímetro, que são 5 centésimos de milímetro, o raio do paquímetro, que são 15, desculpa, o raio da esfera, que são 15,13 milímetros. Milímetros cancela com milímetros. E aí nós vamos ter que a área em questão, deixa eu ver já com o cálculo feito, a incerteza da área em questão vai ser igual a 19,01 milímetro quadrado. Pronto, você tem a incerteza da área, então o que você vai escrever? A leitura dela como valor absoluto. Então, na hora de apresentar os dados, o que você faz? Vamos mudar aqui a cor da caneta. Vou colocar. Deixa eu testar isso. Então, o que você vai fazer? Que a área vai ser lida como o valor absoluto que foi calculado, mais ou menos a incerteza. Ou seja, essa área era equivalente a 2.280, 2.800. Deixa eu só apagar aqui. 2.876,62, mais ou menos 19,01 milímetro quadrado. Aí você tem que colocar aquele intervalo de confiança, né? Só lembrando, como que ele faz, é a questão do envolver mais ou menos na medida mesmo. Então, o que você vai ter aqui? Você pega aqui a sua área. Vou ter a cor da caneta para não confundir vocês. Então, você pega que a sua área vai ser o 2.876,62 milímetros, mais ou menos 19,01 milímetros quadrados. E aí, você vai colocar como intervalo de confiança, né? O valor da área, 2.876,62 menos 19,01, até, lembra que esse ponto e vírgula aqui no intervalo de confiança significa até, 2.876,62 mais 19,01, tudo isso em milímetros quadrados. Então, você conseguiu encontrar o intervalo de confiança para a sua área. No cálculo do volume, por exemplo, né? Como que a gente vai fazer esse cálculo do intervalo de confiança também e do erro propagado? Então, eu vou introduzir os slides aqui.
Então, o que nós vamos ter? Tem aqui volume, volume. Deixa eu jogar ele para baixo um pouquinho. Então, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Deixa eu só tirar aqui. Você vai seguir exatamente o mesmo raciocínio. Então, o que nós vamos fazer? Do volume, né? Ele tem qual expressão? Volume da esfera, que fique bem claro, não é qualquer volume. Eu calculei o erro da área da esfera maciça e agora eu vou calcular o volume da esfera maciça. Deixa eu até voltar lá atrás para escrever isso para vocês. Então, aqui, ó, é a área da esfera maciça, que é aquela esfera que é totalmente ocupada de massa, que não tem nenhum furo, que não tem nada entre elas, tá? Então, partindo para o cálculo do volume da esfera maciça. O que nós vamos ter aqui? Nesse cálculo do volume da esfera maciça, a equação dele é 4/3 de π vezes r ao cubo, ok? Então, vocês calcularam o volume lá no comecinho, no primeiro slide, e agora vai aplicar o erro propagado. Portanto, quando se aplica esse cálculo do erro propagado, o que nós vamos ter? Que o erro do volume, então vai ficar igual a quem? Ln de volume, que vai ser igual a Ln de 4/3 de π, mais Ln de R ao cubo. Mesma história, você está calculando o erro, né? Se você calcular o erro, o que você tem aqui? Que Ln da grandeza é a incerteza da grandeza, o erro dela, dividido pelo seu valor absoluto. Então, Ln de V vai ser igual a quem? A incerteza de V dividida por V, que vai ser igual ao erro do volume dividido pelo volume absoluto, que foi o que foi calculado no primeiro slide dessa aula. Tá. Ln de 4/3 de π, novamente, vai ser a incerteza de 4/3 de π dividido por 4/3 de π. Como vocês já sabem, incerteza é nula. A incerteza de um número constante ela é nula. Então, o que vocês vão ter aqui? Que essa incerteza de 4/3 de π vai ser equivalente a quem? Vai ser igual a zero. E aí eu vou ter que Ln de R ao cubo vai ser igual a 3 Ln de sigma R dividido por R. Tá. 3 tombou. Ln de R, então, ficou igual a Ln não. Ficou igual a sigma R, né? Que é a incerteza do paquímetro, dividido pelo próprio R. Só deixa eu reescrever essa equação. Perfeito. Então, aqui nós temos o valor da incerteza, tá? Pessoal, essa parte área vai cair na prova, área e volume, na prova do terceiro bimestre. Então, tentem prestar um pouco de atenção nisso e fazer para o trabalho também. Bom, então, o que nós vamos ter? Ao colocar o cálculo do erro do volume propagado, né? Então, vamos arrumar as equações aqui. Então, nós vamos ter o quê? Que quando você está fazendo isso, você vai ter que, para o cálculo do erro do volume, vamos ter que o erro do volume, Ln de V, vai ser igual a quem? Vai ser igual a Ln de 4/3 de π mais Ln de R ao cubo. Portanto, a incerteza de V sobre V é igual a zero, por causa que a incerteza de 4/3 de π é nula, mais 3 a incerteza de R sobre R. Portanto, vou passar para o outro slide. Portanto, daqui nós vamos concluir que
Cadê nossos slides? Portanto, nós vamos concluir que o erro do volume, isso daqui é o erro do volume, só lembrando, vai ser igual ao volume, que é o valor absoluto, passa para o outro lado da igualdade, multiplica o 3, multiplica o sigma R e divide por R. Então, o erro do volume calculado vai ser o valor do próprio volume, que é igual a... Deixa eu só anotar aqui. 14.507,78 milímetros cúbicos, vezes 3, incerteza do paquímetro 5 centésimos, dividido pelo raio da esfera, 15,3 milímetros. Milímetro corta com milímetro, e daí nós vamos concluir aqui, já vou colocar o erro, tá? Que o erro do volume, o erro do volume vai ser igual a 143,83 milímetros cúbicos para essa esfera específica, usando esse paquímetro específico. Se fosse aquele paquímetro que tem mais precisão, né, que tem o erro de 2 centésimos, tanto o erro da área quanto o erro da esfera se reduziria. Como é o paquímetro que tem um pouco menos de precisão, que vocês observaram na figura, né? O erro da área e o erro do volume se ficaram maiores. Então, beleza, vou escrever então que o nosso volume, que é a leitura que eu vou fazer, vai ser igual ao valor absoluto dele, que é o 14.507,78, mais ou menos o erro dele, que são 143,83 milímetros cúbicos, né? A unidade. Então, portanto, o intervalo de confiança, essa daqui é a leitura, tá? Então, aqui você vai fazer a leitura. O intervalo de confiança, que é aquele que você tem que trabalhar com os sinais de mais ou menos, vai ser igual a 14.507,78 menos 143,83 até 14.507,78 mais 143,83 milímetros cúbicos. Vocês façam as contas, né? E aí vocês vão ter certinho a precisão desse intervalo de confiança. Bom, pois bem, para a área, né, para o cálculo de volume e área, de volume e área de uma esfera maciça em milímetros quadrados, cúbicos e quadrados, você já tem aqui anotado. Agora, tem que tentar descobrir o que acontece quando você tem um cilindro e quando você tem um objeto vazado. Pessoal, no caso do cilindro, se vocês forem lembrar da equação da área, vai ser sempre essa área da base, tá? O que é a área da base? É essa área do fundo do cilindro, da base, daquela parte que você tem próxima da superfície dele. Então, como que você vai medir essa área da base com um paquímetro? Primeiro, você tem que fazer uma medida de diâmetro externo. Fez a medida de diâmetro externo? Então, nós vamos anotar o valor aqui. Então, vamos anotar aqui quem que vai ser o nosso valor do diâmetro externo. Então, nós vamos ter... Deixa eu ver se eu consigo expandir aqui. Que o diâmetro externo, ó, faz a leitura. O zero está aqui. Então, se o zero está aqui, essa leitura vai ser de 30 externo. Vou anotar aqui. Vai ser igual a 30, está entre o 32, o 31 e o 32, mais próximo do 32, né? Então, vai ser igual a 32, vamos procurar agora as casas decimais dos inteiros. O primeiro está fora, o segundo fora, o terceiro quarto fora, quinto fora, sexto fora, sétimo fora, oitavo, nono. Ampliando mais a imagem, parece que vai ficar bem próximo desse 9 aqui. Então, vai ser 32,9
E aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo ampliar melhor a imagem para a gente ter mais certeza. Então, vou só esticar aqui da casa centesimal que eu me refiro. Da casa decimal também, vamos confirmar. Não sei se não ficou muito borrado aqui. É, tá batendo bem no 9. O 8 tá um pouquinho desviado. Quantas casas centesimais, que é aquela nossa casa de incerteza, né? Olhando, o 9 tá aqui. Olhando agora para a figura ampliada, deixa eu dar o zoom de novo. Então, nós vamos ter primeira casa, segunda casa, terceira. Tem que olhar aí aqui para qual casa decimal. As casas à direita do 9. Então, primeira, segunda, terceira e quarta. Vou pedir para vocês darem um zoom, darem uma recortada nessa figura. Mas me parece que o primeiro risquinho ficou melhor. Então, o que acontece? Eu vou interpretar essa leitura como 32 milímetros e 92 centésimos, certo? Quando eu faço isso, o que acontece com o raio? O raio é metade da medida do diâmetro externo, né? É o diâmetro externo dividido por 2. Então, eu tenho que calcular o raio fazendo como? 32,96 dividido por 2, que vai ser igual a 16,46 milímetros e 2 centésimos. Ok. Sendo assim, já que eu tenho essa medida de raio, né? Agora, eu vou calcular a área da base do cilindro. A área da base vai ser quem? 4π, desculpa, vai ser πr ao quadrado. Então, vai ser π vezes o 16,46 milímetros ao quadrado. Portanto, nossa área aqui eleva o 16,46 ao quadrado, multiplica por 4, vai ser igual a 1083,72 milímetros quadrados. Essa vai ser a medida da área que nós vamos utilizar. Para o cálculo da área do... Para o cálculo do volume das esferas, o que nós vamos... Tá, aqui você tem a área da base do cilindro, tá? Lembra que você está avaliando a área da base do cilindro. Bom, daí o que você vai ter que fazer agora? Vai ter que achar essa medida do volume. O volume, pessoal, do cilindro é a área da base vezes a altura. A área da base é 4πr ao quadrado, que vocês já calcularam lá. Tem que colocar esse sinal de mais ou menos 0,02 de 2 centésimos. Não tem não. Esquece isso aqui. Para só no cálculo da área absoluta. O erro da área a gente vai calcular depois. No caso aqui do cilindro, né? Você tem que calcular a altura também. Então, você usa a vareta de profundidade para medir a altura dele. Quanto que vai ficar essa área, então, para ele? Vai ficar igual a πr ao quadrado vezes a altura, que vai ser equivalente. Você olha aqui ampliada, o zero está entre o 41 e o 42. Então, a altura dele, deixa eu escrever aqui, vai ser 41 milímetros, vírgula. Vamos procurar os inteiros que se aproximam. Não, mais ou menos. O 2, mas quase. O 3 está bem. O 4 não. 5 fora, um pouquinho para a direita. 6 um pouquinho para a direita. 6.
Deixa eu só ver uma coisa. É que ele está mais próximo do 41. Vamos colocar como o 6. O 6 está um pouquinho para cá. O 7 não dá para ver, o 8 não dá para ver o 9. Então, vamos colocar que é 41,3. Procurar a casa centesimal agora. À direita do 3. Aqui está um pouco apagado, pessoal, então vocês não vão ter condições de olhar. Então, vamos admitir o seguinte, que essa leitura da altura vai ser de 41 milímetros e 30 centésimos. Porque 41 é o algarismo que nós conhecemos como certo e o 3 também. E aí você vai escrever, agora com milímetro de mais precisão, que o erro dele é de 2 centésimos. A altura não é diâmetro, então você não precisa dividir ela por 2 para calcular raio, você só vai manter ela. Feito isso, o que você vai fazer? Pega a área que você acabou de calcular aqui, 1083,72. Acho que a gente podia ter arredondado para 73 aqui, que está mais próximo, tem que arredondar um pouco para cima quando passa do 5, né? Então, vai ficar igual a quem? A área o volume desse cilindro vai ser 1083,73 vezes a altura, que é 41,30. Aqui é milímetro quadrado e aqui na altura, milímetro. Milímetro quadrado vezes milímetro dá milímetro cúbico. Então, multiplico aqui por 41,3 e eu vou ter que a altura 1083,73 vezes 41,3. Então, o volume ele vai ser equivalente a 44.758,05 milímetros cúbicos. Não estranhem esses números grandes para milímetros cúbicos. Na hora de fazer a conversão para metro cúbico, você vai ver que essa propriedade é muito pequena, tá? Então, esse daqui é o volume absoluto que foi calculado. Esta aqui também é a área absoluta do cilindro que foi calculado. Lembra que agora a gente está trabalhando com o cilindro. Perfeito. Então, vamos calcular agora o erro propagado para a área do cilindro. Então, o que vocês vão ter aqui? Bom, a área da base do cilindro vai ser igual a quem? Vai ser igual a área da base do cilindro vai ser igual a quem? Vai ser igual... Deixa eu fazer os cálculos aqui. Você tem que A é πr ao quadrado. Então, você vai calcular por propagação de erro, né? Ln de A. Você usa a propagação de erro, só para lembrar. Então, vai ser que Ln de A vai ser igual a Ln de π, mais Ln de r ao quadrado. Ln de A, medida experimental, é sigma A sobre A. Ln de π vai ser quem? Sigma π sobre π. Ln de r ao quadrado vai ser 2 sigma r dividido por r. Perfeito. Daí, então, pessoal, o que vocês vão ter? Que a incerteza de A vai ser igual a incerteza de π é nula, mais 2 vezes... Desculpa. Deixa eu só apagar aqui. Borracha. Então, o que nós vamos ter? Que essa incerteza de A vai ser igual à área, vezes 2 vezes a incerteza do paquímetro, que é R, dividido por R. Aí, o que você vai fazer? Vou aumentar aqui mais um slide, para a gente ter espaço. E vamos calcular esse erro da área do paquímetro, né? Do cilindro, com a medida do paquímetro. Então, ele vai ser igual
Só um instantinho que tá dando um birth aqui do sistema. Então, ele vai... Bom, acho que caiu aqui. Olha que maravilha. Sou sortuda, hein? Eu vou parar aqui. E aí eu gravo em outra parte.